Muito boa noite aos amigos, às amigas, aqueles que estão acompanhando junto comigo, sempre às 8 horas da noite, o audiobook O Rei e Dr. Nick. Hoje caminhamos para o final do 7º capítulo, aquele em que o Conselho Médico, o Conselho de Examinadores Médicos, está julgando as atitudes enquanto médico do Dr. George Nikápolos. Qual será a sua sentença? Vamos acompanhar agora. O Rei e Dr. Nick. Pêndulo oscilante. Nossa próxima testemunha de defesa foi o Dr. Brian Finkel, um toxicologista inglês e diretor do Centro de Toxicologia Humana da Universidade de Utah, um dos 3 laboratórios independentes que analisaram os espécimes da autópsia de Elvis para o Hospital Batista Memorial. O Dr. Finkel havia trabalhado em toxicologia forense para a New Scotland Yard. Ele testemunhou que nenhuma das drogas individuais que ele encontrou pode ser considerada tóxica ou com risco de vida. Ele acrescentou, no entanto, que não tinha informações médicas suficientes sobre Presley para determinar se os efeitos combinados das drogas poderiam ter desempenhado um papel na morte do cantor. Ele testemunhou que a concentração de drogas encontradas no corpo de Presley não era suficiente para afetar a oxihemoglobina, respiração, de um indivíduo hipertenso. O Dr. Finkel acrescentou que, embora tenha sido citado no programa The Elvis Cover-Up, o encobrimento de Elvis, dizendo que as drogas podem ter feito uma contribuição significativa para a morte de Presley, ele não foi informado quando um membro da equipe do 2020 lhe telefonou que ele estava sendo entrevistado ou que suas declarações seriam interpretadas dessa forma. O Dr. David Stafford, um toxicologista do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Tennessee, que analisou o exame toxicológico do Dr. Francisco, disse que havia testado as amostras de autópsia de Elvis para 30 ou 40 drogas e não havia encontrado nada consistente com o diagnóstico de uma dose tóxica de droga. Ele disse que a codeína estava certamente em um nível que era limítrofe à toxicidade, na melhor das hipóteses. Eu esperava que os membros da mídia estivessem tomando notas abundantes para que o público fosse forçado a dar outra olhada na morte que eles alegaram ter sido induzida por drogas. Eu não li ou ouvi nenhuma dessas informações em jornais ou reportagens de televisão naquela noite. Em vez disso, a mídia fez parecer que se o Dr. Muirhead tivesse sido capaz de simplesmente dar sua opinião sobre a polifarmácia, então eles poderiam encerrar seu caso. O depoimento de nossas testemunhas especialistas defendendo o caso de Elvis caiu em ouvidos moucos. Aparentemente, as mentes da mídia estavam decididas. Depois de um curto intervalo para o almoço, o Estado mostrou partes de The Elvis Cover-Up, o encobrimento de Elvis, para o Conselho Médico. Eu tive que sentar em silêncio e assistir enquanto o especial de televisão de 1 hora adicionava insulto à injúria. Eu encarei as imagens nebulosas no monitor do tribunal. Para dizer a verdade, fiquei enjoado ao ver a carreira que eu tinha trabalhado tanto para contribuir implodir à vista de todo o mundo. Eu estava extremamente desanimado com minha incapacidade de redimir a imagem de Elvis. Eu me perguntei se a ABC News algum dia sentiria uma obrigação ética de apresentar nossa história de forma aberta e honesta. Finalmente chegou a hora de meus advogados fazerem seus argumentos finais. O co-advogado Frank Crawford
argumentou em meu nome. Nikápolos teve uma batalha sem fim tentando supervisionar os medicamentos que Presley estava tomando. Ele resumiu os depoimentos das testemunhas sobre como o tratamento dos meus pacientes funcionou e reiterou: ele é um médico altamente competente que raramente negou seu serviço, até mesmo aos pacientes mais difíceis. O advogado Crawford ressaltou que eu não lucrava com a dependência de drogas dos meus pacientes. No final, alguns deles tinham parado de tomar drogas, embora possa ter levado um período de tempo maior do que o recomendado pelo PDR para atingir esse objetivo. Ele reconheceu que, embora eu tivesse corrigido minha manutenção de registros defeituosos antes que as acusações fossem apresentadas contra mim, o fato de eu não ter mantido registros precisos quando deveria era irresponsável. Crawford assumiu minha defesa dizendo: o Dr. Nikápolos é um médico excelente, compassível e sensível, que disse aos seus pacientes: vou ajudá-los. Lembrem-se de que não sou perfeito, mas vou exercer meu julgamento, e foi isso que ele fez. Esse foi o resumo. O promotor Frank Scanlon pediu aos membros do conselho que mantivessem em mente as acusações exatas contra Nikápolos e não considerassem se Nikápolos era um bom homem ou tinha boas intenções ao praticar medicina. Ele alegou que o Estado havia analisado as acusações página por página com especialistas que disseram que as prescrições eram muito altas para um período muito longo e em combinações não apropriadas aos padrões de boa prática médica. Nada impedia Dogman ou Bilski de virem me ver oficialmente antes do dia em que eles dramaticamente me entregaram os papéis com as câmeras de TV gravando. Durante um inquérito civil, eles poderiam ter simplesmente perguntado por que eu estava selecionando certas drogas em certas quantidades e certas combinações. Depois de eu ter seguido o mesmo procedimento por 2 anos sem reclamações, o 2020 apareceu e todos partiram para uma caça às bruxas. Aparentemente, os investigadores do conselho não estavam fazendo seu trabalho na época, já que eles deixaram grandes quantidades de combinações perigosas passarem despercebidas. Enquanto eu tentava dormir na noite anterior à apresentação do meu veredito, continuei pensando que deveria haver uma maneira melhor para o conselho médico abordar suas preocupações com relação às minhas práticas de prescrição. Aproveitando o dia estendido para concluir sua tarefa, o Conselho de Examinadores Médicos se reuniu na manhã de sábado, 19 de janeiro de 1980, para votar nas acusações contra mim. Os 5 membros do Conselho deliberaram publicamente por 1 hora antes de pausar 10 minutos enquanto pesavam as evidências e anunciavam sua decisão. O Dr. Howard R. Foreman, secretário do Conselho, fez uma declaração que foi um saco misto. Uma variedade de coisas. Senhor Presidente, acredito que um breve período de suspensão seria adequado e quero dizer um breve período. Acho que isso daria ao Dr. Nikápolos uma oportunidade de refletir sobre sua prática no consultório e também sobre sua prática ambulatorial fora do consultório, e refletir sobre sua maneira de manter registros. Ele continuou, no entanto, com notícias melhores. Ao mesmo tempo, acredito firmemente que, de forma alguma, a licença desse homem pode ser revogada. Sem dúvida, dei o maior suspiro de alívio de minha vida. Este homem é muito valioso para sua comunidade, para sua família e para seus pacientes, concluiu o Dr. Foreman. O Dr. John Burkhardt, presidente, proferiu a decisão. Nas 2 primeiras acusações de
incompetência grosseira, ignorância grosseira ou negligência grosseira, e conduta não profissional, desonrosa ou antiética. O Conselho unanimemente me considerou inocente. O Conselho confirmou que não fui considerado culpado de negligência no cuidado de um paciente. No entanto, eles descobriram que havia certos regulamentos que eu havia violado. Dispensar, prescrever ou distribuir qualquer substância controlada ou qualquer outra droga que não seja no curso da prática profissional ou que não seja de boa fé para aliviar a dor e o sofrimento, ou que não seja para curar uma doença, enfermidade física ou moléstia. Eu sabia, pelo que o Conselho considerava padrões médicos da comunidade, que eu havia, na opinião deles, prescrito doses perigosas para certos pacientes por um período de tempo muito longo. Quando tudo foi dito e feito, o maior problema que o Conselho Médico teve foi que eu tinha selecionado um estimulante e um redutor no mesmo dia. Eles insinuaram que se uma pessoa é obesa e tem insônia, então o médico tem que escolher qual dos problemas ele quer tratar. Ele não pode usar um estimulante para tratar a obesidade do paciente e um redutor para tratar sua insônia no mesmo dia. Eles sugeriram possivelmente tratar cada problema em dias alternados. A realidade é que a única vez que usamos um medicamento do tipo dexedrina foi quando estávamos tentando controlar a obesidade de Elvis. Os calmantes foram usados com ou sem dexedrina porque Elvis tinha um problema crônico de insônia, complicado com sonambulismo. Nunca senti que tive a chance de explicar isso completamente. Tudo o que o Conselho queria durante a audiência era que eu respondesse às perguntas que me foram feitas em uma ou duas palavras e não perdesse tempo explicando por que fiz o que fiz. Eles só queriam continuar com a audiência. O Dr. Downing, representante titular de Memphis, disse que baseou seu voto também na má manutenção de registros, acrescentando: "Mas acho que temos que considerar as circunstâncias extraordinárias sob as quais ele estava operando. Ele estava sob pressão. Acho que ele exerceu considerável contenção ao tentar controlar a medicação. Acho que houve circunstâncias muito atenuantes. Houve 10 acusações pelas quais fui finalmente considerado culpado, todas relacionadas à prescrição excessiva. Esse grupo incluía os artistas Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, o banqueiro de investimentos e assessor de Elvis Alan Fortas, a cantora guitarrista da banda de rock Só de Garotas, os irmãos gêmeos, o jardineiro, o antiquário e eu. Todas as acusações foram baseadas em grande parte no fato de eu não manter melhores registros de como eu dispensava os medicamentos. Nos outros casos, não importava se os pacientes tinham parado de tomar as pílulas sem sintomas, se tinham parado por conta própria ou se simplesmente tinham mostrado progresso encorajador em sua cura. O Conselho acreditava que o fim não justificava os meios. As acusações absolvidas incluíam o dono da boate de Topless, o promotor de discos e o executivo, o caixa do restaurante, a recepcionista, o aluno, o vendedor e minha filha. Eles também decidiram que eu não era culpado no meu tratamento da ex-viciada em heroína de 23 anos. O Conselho sentiu que seu testemunho de que eu a ajudei a parar de usar heroína representava as qualidades extraordinárias deste homem. Quando o Conselho perguntou se eu tinha algum comentário, balancei a cabeça. Não tinha nenhum. Eu estava me afogando em uma ressaca emocional. Quando as equipes de acusação e defesa foram solicitadas a comentar, elas também ficaram em silêncio. Foi uma batalha árdua.
Ambos os lados perderam. Ambos os lados venceram. Na análise final, o Conselho Médico suspendeu minha licença médica por 3 meses e me colocou em liberdade condicional por 3 anos. No final desse tempo, minha licença seria renovada automaticamente. Eu tinha 52 anos. Eu era médico há 20 anos. Ao sair do tribunal, após o que pareceu mais uma semana de trabalho duro, lembrei-me da observação do Dr. Downey. Eu certamente concordo que não havia nenhuma evidência para indicar que houve qualquer envolvimento do Dr. Nicápolis de qualquer forma na morte de Elvis Presley. Talvez esse seja o fim de tudo, pensei com um suspiro. Final do capítulo 7. Hoje o meu agradecimento vai à colaboradora, a grande amiga e fã de Elvis, que nos ajuda a manter o canal no ar, Flávia Lia Arantes de Azeredo. Eu volto com mais desta história na semana que vem, iniciando o 8º capítulo. Vida longa ao rei. Elvis para sempre.